você. Sopa é janta sim. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Vocês devem ter percebido nos últimos vídeos que eu tô aproveitando o inverno, assim, o friozinho, para trazer algumas receitas diferentes de sopa e ensopados aqui pro canal, para tirar aquele estigma de que sopa não é janta, de que eu não gosto de sopa, porque sim, eu também já fui essa pessoa, já falei isso aqui no canal, que não gostava de sopa, nem de ensopado, mas eu acho que vale a pena a gente experimentar coisas diferentes, porque às vezes a gente não gosta de alguma coisa específica, de um modo como aquilo era preparado, então vale a pena a gente sempre se abrir para novos sabores. E olhando para os vídeos aqui do canal, eu percebi que eu quase não tinha, tirando algumas receitas que eu já fiz aqui do Marrocos, eu quase não tenho receitas africanas aqui do canal. E a África é um continente tão rico culturalmente e gastronomicamente. A África tem tanta influência também na nossa culinária brasileira. E eu lembrei dessa sopa maravilhosa, chamada mafé, que eu já fiz várias vezes aqui em casa, eu adoro. É uma sopa que é muito comum em vários países da África Ocidental, incluindo Gana e Senegal. E é uma sopa que ela tem, o nome dela tem a ver com ser um ensopado de amendoim. Porque no molho, no caldo, ela leva um pouquinho de pasta de amendoim. Ou amendoim triturado, hoje aqui eu vou fazer com pasta de amendoim, que dá um sabor bem diferente. E aí, geralmente, ela leva também batata doce, na verdade pode ser uma raiz, que tem um pouco mais de amido, então pode ser inhame também. E é uma sopa, assim, que fica muito gostosa, muito diferente. Eu acho que vocês vão adorar essa sopa. Então, se você quer aprender a fazer essa sopa e celebrar a riqueza cultural gastronômica do continente africano junto comigo, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Gente, essa sopa é muito fácil de fazer, fica pronta em uma panela só. A parte mais trabalhosa é, na verdade, o mise en place, que é justamente a gente cortar tudo e deixar tudo pronto, porque depois já vai tudo para a panela. A base dessa sopa costuma ser uma raiz, que geralmente é batata doce ou inhame, alguma coisa que tenha assim mais amido. E aí hoje aqui eu escolhi a batata doce, essa é aquela batata doce que é laranjinha por dentro. E às vezes leva também um outro vegetal, então hoje eu escolhi colocar aqui uma cenoura, que eu acho que combina com a batata doce, eu gosto dessa combinação de batata doce e cenoura. E hoje eu escolhi fazer uma versão vegana, então eu vou colocar um pouco de grão de bico que já estava cozido na minha geladeira, eu só escorri a água do cozimento para deixar só o grão de bico e depois eu vou misturar ali na sopa. Existem diversas variações dessa sopa. E essa é uma sopa que ela é encontrada não só em um país da África Ocidental, mas ela é comum a vários países da África Ocidental. Então, às vezes você encontra essa sopa com frango, às vezes com carne, às vezes uma versão vegana, igual eu tô fazendo aqui. Então, é super versátil, você pode adaptar como você quiser. E uma coisa que eu já falei aqui no canal, mas eu acho que vale reforçar, é que sempre que eu trago uma receita aqui no canal, mesmo que eu já tenha preparado, eu vou buscar referências, não só de como fazer a receita em si, mas também da sua origem, dos seus ingredientes mais usados, ingredientes que são mais comuns naquela região. E eu sou super a favor da gente adaptar os ingredientes para os ingredientes que são mais disponíveis, né, pra gente, os ingredientes que mais se adequam também ao nosso paladar. Mas quando eu trago aqui para o canal, eu sempre tento pegar a referência para conseguir trazer o sabor que remeta àquele lugar. E que os temperos ou os ingredientes não sejam exatamente os mesmos, porque às vezes eu não encontro, eu tento sempre fazer com que sejam ingredientes que tenham a ver com aquela região. E nem sempre isso é tão fácil de descobrir, principalmente para culinária africana, que ainda não é tão difundida, infelizmente, porque às vezes as receitas que a gente vê, elas têm uma referência mais americanizada, ou então elas já foram adaptadas para o paladar europeu. Então tem algumas modificações de algumas coisas que às vezes não tem tanto a ver com a receita original. Por exemplo, nessa receita aqui, muitas receitas que eu estava vendo eram receitas americanas. E muitas delas colocavam espinafre. E aí eu pensei assim, gente, pra mim, o espinafre ele não remete muito à África. E aí eu fui pesquisar e eu vi que, de fato, eles não costumam usar espinafre nessa receita. Mas os americanos, eles gostam bastante de colocar, às vezes, uma folha verde ali no final do ensopado, por exemplo. Então, eles adaptaram essa receita. E eu acho que não tem absolutamente nada de errado em a gente adaptar uma receita. Acho que depende muito do que a gente quer transmitir e do que a gente quer sentir com aquela receita. Então, se você quer fazer uma receita
realmente que tragam os sabores daquele lugar, talvez você tenha que tentar evitar usar ingredientes que não vão remeter muito àquele lugar. Mas se você está apenas buscando uma receita diferente, uma inspiração, para usar o que você já tem na geladeira e você acha que aquilo combina, por exemplo, acho que o espinafre aqui super combinaria, acho que vale sim a pena você incluir esse ingrediente. Até porque muitas receitas que hoje são consideradas clássicas, elas surgiram para aproveitar os ingredientes que estavam disponíveis ali. Então, acho que nesse caso, você usar um ingrediente diferente, fazer uma modificação, você não está indo contra os princípios daquela receita. Ao contrário, você está indo de acordo com as origens daquela receita. Então, essa foi só uma reflexão que eu quis trazer, porque sempre que a gente faz uma receita, acho que vale a pena a gente pensar o que de fato a gente quer transmitir com aquela receita. Então agora vamos começar. Eu peguei aqui um potinho para usar de lixinho, que eu vou descascar a batata doce e eu vou cortar a batata doce em cubos. E eu vou cortar a batata doce em cubos não muito grandes. Primeiro porque a batata doce demora um pouco para cozinhar, então quanto menor a gente corta, mais rápido vai cozinhar. E porque depois a gente não vai bater essa sopa, a ideia é que fiquem os pedacinhos. Então acho que fica mais delicado se a gente colocar os pedaços muito grandes de batata doce. Eu particularmente não gosto tanto, prefiro menorzinho. Eu tento ir cortando em cubos, mais ou menos do mesmo tamanho, para eles cozinharem mais ou menos no mesmo tempo. Eu vou transferir a batata doce para cá, só para poder abrir espaço aqui na tábua, para poder cortar os outros ingredientes. E eu já vou cortar a cenoura. A cenoura eu não vou nem descascar, ela já está higienizada, e aí eu vou cortar com casca mesmo. E eu vou cortar em rodelas. E agora vão os ingredientes que vão ser a base do refogado que vai dar sabor para essa sopa. Que vai ser meia cebola, eu vou usar 2 dentes de alho e uma pimenta. E aí a pimenta você pode escolher a que você quiser. Essa daqui não é muito picante não, é só uma pimenta assim para trazer mais um sabor. Tudo pronto, agora eu peguei aqui a minha panela onde a gente vai fazer o refogado que vai ser a base dessa sopa. E aí nessa receita, ao invés de usar azeite, que é o que geralmente eu uso para refogar, ou manteiga, eu vou usar óleo de coco. Não só porque eu quero fazer uma versão vegana, mas também porque eu acho que o óleo de coco ele combina mais com os sabores africanos dessa sopa. Então eu vou usar mais ou menos uma colher aqui de óleo de coco. Quando o óleo de coco esquentar, eu já vou adicionar a cebola. E eu vou usar nessa receita o mesmo princípio que eu já usei em outras receitas aqui do canal, principalmente receitas indianas, que é colocar os temperos para refogar junto com a cebola. Porque assim eles vão liberar mais os aromas e vai criar uma base de sabor que vai ser importante para essa sopa. Principalmente porque, nesse caso, eu não vou usar um caldo. Eu vou completar com água. Eu vou usar uma lata de tomate pelado e depois eu vou completar com água mesmo. Então é importante que tenha essa base de sabor dos temperos. E eu escolhi fazer assim porque eu não tinha nenhum caldo pronto na geladeira. Então eu acho que às vezes as pessoas também não têm um caldo pronto na geladeira. É só para te mostrar que não precisa usar aqueles cubinhos industrializados. A gente consegue só com a base ali de temperos construir muito sabor e pode fazer com água mesmo. E os temperos que eu escolhi usar aqui, que eu acho que vão dar um sabor especial, que combina bem com essa sopa, são açafrão, páprica, vou usar uma colher de chá de cada, e aí eu vou colocar também uma meia colher de chá de gengibre e um pouquinho menos de meia colher de chá de cominho. E aí o único tempero que eu vou adicionar depois vai ser o cominho, que eu já falei também aqui em outras receitas que o cominho eu gosto de adicionar no final para não amargar, não ficar um gosto assim muito forte na receita. O óleo de coco já esquentou, eu vou adicionar a cebola. Eu vou temperar com sal, pimenta do reino e vão os temperos: açafrão, páprica e gengibre. E aí antes de adicionar o alho, eu já vou colocar também a pimenta, que é para ela também já ir soltando o sabor dela. Gente, essa coisa de refogar a cebola já com os temperos, eu acho que é uma dica que vocês deveriam levar pra vida. Porque leva o prato, assim, a outro nível. E fica um cheiro tão maravilhoso na cozinha. Tão maravilhoso. A cebola já tá bem douradinha, olha só.
E esses queimadinhos aqui no fundo são o que vai dar sabor para essa sopa. Eu já vou entrar com o alho e eu já vou adicionar o tomate pelado. Gosto de começar adicionando o tomate pelado porque eu acho que a acidez do tomate já ajuda a dar uma deglaçada ali naquele fundinho da panela. E antes da gente adicionar a batata doce, eu já vou adicionar uma coisa que é muito característica dessa sopa e que traz um sabor assim completamente diferente, que é amendoim. Aqui eu estou usando pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim que eu estou usando é só o amendoim batido, processado, até virar uma pasta. O ideal é que você use uma pasta que seja realmente só o amendoim. Se você não encontrar, você pode fazer sua pasta em casa. É só você pegar o amendoim, colocar no processador e aí você bate até ele virar uma pasta, porque a gordura do amendoim é que vai fazer ele virar uma pasta. Eu prefiro comprar pronto porque eu acho mais prático, economiza trabalho e a gente encontra a pasta de amendoim que é só o amendoim, não tem nada de conservante nem nada, então nesse caso eu prefiro comprar pronta. Eu acho que a gente sempre pode usar os produtos industrializados prontos como um aliado, né, para economizar tempo. Basta ler a lista de ingredientes e ver se aquilo faz sentido ou não. Que nem o tomate pelado. O tomate pelado, ao passar do tomate que eu sempre uso, são super versáteis, super úteis na cozinha e são produtos apenas processados. Eles têm um pouco mais de sal, mas não tem nada demais ali de conservante nem nada. Então eu sempre uso como coringas na cozinha. E aí aqui eu tenho meia xícara de pasta de amendoim que eu vou colocar aqui. O amendoim ele é bem comum na culinária africana também, é uma característica bem marcante e eu acho que traz um sabor bem diferente para o prato. Antes de adicionar água, eu já vou colocar a batata doce. Água só até cobrir a batata doce. Se você quiser, você já pode colocar tudo junto aqui, a cenoura e o grão de bico. Mas, como a batata doce ela demora mais do que a cenoura e o grão de bico já está cozido e eu quero manter as texturas diferentes, eu prefiro respeitar os tempos de cozimento diferentes. E aí eu coloco a batata doce primeiro, deixo em 5 a 8 minutos, vejo como está a consistência e aí eu coloco a cenoura. E se necessário eu coloco um pouquinho mais de água também. E aí por último eu coloco o grão de bico. Se você não tiver paciência de ficar acompanhando aqui, se você quiser só deixar a sopa cozinhando até tá tudo no ponto, você pode colocar tudo junto, mas aí talvez a cenoura fique um pouco mais molinha e o grão de bico também. Agora eu vou deixar aqui em fogo médio, daqui a pouco eu volto, vejo como tá a batata, adiciono a cenoura, depois adiciono o grão de bico, finalizo com o cominho, que eu não coloquei ainda, e vai estar pronto pra gente servir. A batata ainda não tá totalmente macia, mas eu já consigo, ó, espetar o garfo. Então tá na hora já de eu adicionar a cenoura. A cenoura cozinhar aqui mais uns minutinhos e já vou entrar com o grão de bico. E eu não preciso adicionar mais água, porque eu tô conseguindo cobrir aqui tudo com a água. E eu gosto da sopa um pouquinho mais consistente. Agora sim, tanto a batata quanto a cenoura já estão macias. Eu vou adicionar o grão de bico. Vou entrar também com o cominho. E aí eu deixo aqui só mais uns 2 ou 3 minutinhos para o grão de bico dar uma esquentada, para o molho terminar de apurar os sabores e eu já vou servir. Para servir, vocês já sabem, o bom e velho coentro, que vai dar um saborzinho especial, trazer um frescor para essa sopa. Ainda tem um toque final, que é colocar um pouquinho de amendoim, que vai trazer uma crocância e uma textura gostosa para essa sopa. Se você ama sopa, você precisa experimentar esse aqui. E se você ainda não ama sopa, experimenta esse aqui e a gente conversa depois. Essa sopa fica muito gostosa, muito diferente. A pasta de amendoim dá um toque especial. E ela é super versátil, você pode variar os vegetais, pode colocar uma proteína animal. O que tiver aí na sua geladeira, aproveita, coloca aqui. E é super fácil de fazer, fica pronto em uma panela só, super rápido. E ela ainda congela muito bem. Então você pode fazer a mais, congelar. Ela também dura uns 3 a 5 dias na geladeira, num pote bem fechado. Então não tem desculpa para não se alimentar saudável. Porque isso aqui, além de muito fácil de fazer, é muito gostoso. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo. E até o próximo vídeo.